Regras de condomínio, vamos falar sobre isso hoje? É um assunto que dá muita polêmica, né? Se a gente for parar para pensar, nós precisamos seguir regra todo momento da nossa vida. A gente segue regra na escola, na creche, no trabalho, dentro de casa, com o marido, com a mulher, com os filhos, como mãe, como pai. Então, nós não temos como fugir das regras. E a convenção de condomínio nada mais é do que uma norma, do que uma regra que regula a forma de administrar aquele condomínio. Toda convenção de condomínio é igual? Será? Eu sou obrigada a obedecer à convenção do condomínio? Quem é? Eu posso mudar o que está na convenção do condomínio? Não gosto do que está escrito lá. Perguntas como essa nós vamos tentar responder hoje de uma forma muito simplificada para vocês. Então vamos lá, entender um pouquinho de convenção de condomínio? Pessoal, eu sou a Sol, como vocês já sabem, sou formada pela Universidade Secov como administradora de condomínio e como síndica profissional. E aqui eu quero trazer para vocês algumas regras que eu percebo que trazem bastante dúvida dentro do condomínio, que nada mais é do que a convenção condominial. O que acontece? A convenção do condomínio ela é uma norma que ela vem para regular a convivência ali no condomínio. Para a gente entender, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que significa condomínio. Vamos lá? Porque assim, quando eu compro meu apartamento, sou proprietária dele, eu não preciso ficar dividindo regra com ninguém. Teoricamente, precisamos, porque condomínio, quando eu sou proprietária em condomínio, significa que eu sou proprietária com outra pessoa. Quando eu sou proprietária em condomínio, significa que eu não sou proprietária unilateralmente daquela coisa. Então, da porta para dentro do meu apartamento, eu sou proprietária exclusiva. É uma relação contratual que eu tenho com a construtora ou a imobiliária que me vendeu aquela unidade. Mas da porta para fora da minha unidade, eu sou condômina, eu sou proprietário com todas as outras unidades. E daí nasce a necessidade de trazer regras de convivência, regras de administração, formas de lidar com questões que são do dia a dia do condomínio. A gente não pode confundir a convenção condominial com o regimento interno. Regimento interno, ele vai tratar mais da regra de convivência, ele vai tratar mais das regras de questões do dia a dia e de comportamento. A convenção condominial, a ordem de que ela deve existir, ou seja, não é uma opção meu condomínio ter uma convenção, é uma obrigação. A ordem vem do Código Civil. Lá no 1333 diz que o condomínio deverá ter uma convenção. Então, é uma ordem do Código Civil. Código Civil é lei pública, a gente não pode ignorar, nós devemos obedecê-la. Então, ali nasce a necessidade de uma convenção, mas cada condomínio poderá ter a sua de acordo, desde que ela respeite a norma maior. Quem são as normas maiores? São as normas públicas de direito. Então, quando a convenção está sendo criada, ela tem que respeitar o que o Código Civil diz que deverá conter numa convenção. Ele diz que dentro dela tem que ter a forma de administração desse condomínio. Como o condomínio deverá ser administrado? Quem vai administrar esse condomínio? O síndico é uma obrigação, não é uma opção. Um condomínio não pode existir sem síndico. Quem diz isso é o Código Civil. Ele diz que se o condomínio não possui síndico, o juiz indicará um de direito, mas ele não pode ficar sem síndico. Mas o síndico ele pode transferir a responsabilidade administrativa, ele não pode transferir a responsabilidade da questão de responder por todas as questões do condomínio. É ele quem responde jurídica e administrativamente pelo condomínio. Mas ele pode transferir a função, vou mudar a palavra, ele pode transferir a função administrativa. É muita coisa para um síndico fazer sozinho. Então, normalmente, ele contrata uma administradora. Só que quando o síndico vai contratar a administradora, ele vai fazer isso baseado em quê? Como ele vai fazer? Ele vai contratar a administradora que ele quer, ele vai pagar quanto ele quer, ele vai deixar a administradora fazer o que ele quer? Não.
A convenção diz como é que deve ser feito isso. A convenção diz o que o síndico pode gastar e não pode. A convenção vai dizer o seguinte: cada condomínio tem a sua, mas elas vão tratar esses assuntos. O que ele pode gastar o dinheiro sem perguntar para a Assembleia, o que ele não pode. Como ele chama uma assembleia, ela trata também a forma de deliberação e reunião. Tá bom, qualquer pessoa pode chamar uma assembleia? Quanto tempo para chamar uma assembleia? Quanto tempo para mandar um edital? Quanto tempo para fazer a ata? Quando vai ocorrer a assembleia ordinária? Como pode acontecer uma assembleia extraordinária? Tudo isso vai se tratar dentro da convenção. A convenção, ela vai tratar, então, formas de administração do condomínio. Isso é importantíssimo. E o regimento interno, ele nasce da convenção, que são as formas de comportamento. A convenção, ela vai trazer normas de punição, por exemplo, né? Tem uma frase muito famosa aí no direito penal que é: não é crime sem lei anterior que o defina. Então, o síndico não pode sair dando uma multa no condomínio se não existe uma regra dizendo que determinado comportamento ele é contrário às normas do condomínio. Então, isso tem que estar escrito no regimento interno. Só que a convenção vai tratar como é que isso vai ser punido. A convenção vai dizer o seguinte: o síndico pode multar de imediato? Quantos avisos ele tem que dar antes? Ele vai fazer isso de maneira escrita? A pessoa que é multada, todo mundo tem direito de contraditória e ampla defesa, né? Então, ela tem o direito de recorrer à multa. Mas como ela vai recorrer à multa? Ela vai recorrer para quem? Para o próprio síndico que multou? Ela vai recorrer para o conselho? Ela vai recorrer para o subsíndico? Como é que vai ser analisado esse pedido de recurso para ela, já que eu não vou pagar minha multa, eu não concordo? Quem vai analisar? Quantos votos? Isso tudo tem na convenção condominial, ou pelo menos deveria ter, né? Por que eu falo pelo menos deveria ter? Porque como é que nasce uma convenção? Essa é a parte importante. Uma convenção, normalmente, teoricamente, ela deveria nascer com a construtora. Por quê? Porque se a gente for na lei de edificações, a lei diz quais são os deveres e obrigações de uma construtora quando ela está construindo um condomínio edilício na intenção de venda. Então, ela deve registrar a convenção. Só que para pensar, se a construtora ela ainda está em construção, vão ter unidades que já vão ser vendidas e vão ter unidades que não vão ser vendidas. Então, a própria construtora constrói a convenção daquele condomínio, registra, e aí quando você compra o seu apartamento, o seu condomínio já tem uma convenção condominial. A construtora, normalmente, ela contrata advogados, escritórios especializados em construir convenções e regimentos internos. E aí, registra. O que acontece? A partir do momento que você compra, e essa convenção está registrada, ela é oponível contra você. Então, você está debaixo daquelas regras, você concordando ou não. O que se faz é, quando a gente adquire um imóvel, um condomínio novo, o ideal é que o síndico chame uma assembleia para que se faça a leitura da convenção e que os proprietários aprovem aquilo. Por quê? Porque não foi criada pelos proprietários aquela convenção. Quem de fato vai ficar debaixo do julgo dela. Então, a convenção ela pode ser revista numa primeira assembleia e algumas coisas podem ser modificadas. Tanto é que ela já vem com o quórum. O que é o quórum? É a quantidade de votos para se determinar se uma escolha é válida ou não. Então, eu quero alterar essa convenção. Para alterar a convenção, há necessidade de 100% de aprovação, a necessidade de maioria absoluta. O que é maioria absoluta? 50 mais 1, né, da quantidade de proprietários. Vão ser 2/3. Então, a gente vai olhar, observar essas questões e aí pode-se trabalhar. Mas mesmo que não haja alteração nenhuma,
o que muitos condomínios ignoram é que a norma é muito clara no artigo 133 que ela deverá ser subscrita por 2/3 dos proprietários. Então, mesmo que ela tenha sido registrada pela construtora, os proprietários, eles têm que ter ciência e dar ciência a essa convenção assim que inaugura o condomínio. E tem um detalhe que muita gente deixa passar batido. Eu vou ler exatamente o que está escrito na lei para que não haja confusão nem na minha fala, para que fique muito claro, porque não sou eu, é a lei que está dizendo. Vamos lá. O artigo 133 do Código Civil, no parágrafo único, diz o seguinte: para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Isso é extremamente importante, pessoal, porque o que ela é oponível contra terceiros? A convenção, ela é oponível, ou seja, ela pode ser exigida que se acate o comportamento ali para os proprietários. Só que se ela não está registrada no cartório de registro de imóveis, eu não posso exigir que terceiros que tenham acesso ao condomínio cumpram aquela regra. Então, o condomínio não tem só proprietários circulando ali. Então, vou dar um exemplo que acontece muito em condomínio, né? O meu condomínio tem piscina, aí no final de semana eu vou levar meu sobrinho, vou levar meu afilhado, vou levar o gato, o cachorro, o papagaio, para passar o final de semana no meu apartamento. E aí eu acho que eu posso levar todo mundo para a piscina. Se eu não tenho essa convenção registrada, o regimento interno nasce dela, tem as regras dizendo que o uso da piscina é exclusivo para proprietário, ou que para usar a piscina, cada unidade poderá ceder a um visitante, 2 visitantes, até tanta idade, cada condomínio decide como quer. Mas se isso não está registrado, e aí eu levo toda a minha família, o gato, cachorro, papagaio para a piscina, o síndico não pode me multar. Por quê? Porque acontece que eu não descumpri uma regra. O terceiro que estava comigo não descumpriu uma regra, porque essa convenção não estava registrada. Dentro do condomínio, aí isso é uma questão simples, mas existem questões mais complexas, como, por exemplo, as terceirizadas que trabalham lá dentro. Então, como é que vai funcionar as regras para os funcionários que não pertencem diretamente ao condomínio, e sim a terceirizadas que estão dentro do condomínio? Como é que vai funcionar para o jardineiro, para o piscineiro? Porque a convenção vai dizer a forma de uso. Então, vai dizer assim, a questão o horário que pode ser feito obra, o horário que pode ser feito mudança. Então, se eu não tenho isso, eu não posso utilizar essa regra para impedir terceiros de fazer determinadas coisas dentro do condomínio. Por quê? Porque essa não está registrada. Então, juridicamente falando, se um terceiro me causa um dano dentro do condomínio e esse dano está infringindo uma regra da convenção, se ela não está registrada no cartório de registro de imóveis, o Código Civil diz que eu não posso utilizar isso para requerer o meu direito contra o terceiro. Por quê? Porque eu descumpri uma parte importante do processo, que é registrar a convenção. Enquanto ela não é registrada, a regra serve para o morador. Morador condômino. Quem é condômino? Proprietário. A gente tem que ter essa consciência. Inquilino, ele é condômino, mas não no sentido de propriedade. Então, tem coisas que o inquilino não responde para a convenção. Ele é considerado um terceiro a depender do assunto que for discutido. Tem assuntos da convenção que o inquilino responde. Por quê? Porque ele utiliza a área comum. Mas tem assuntos que ele não responde. Olha que interessante. Então é isso, a convenção nasce na construtora e o ideal é que o síndico, assim que pega o empreendimento novo,
ele consiga chamar uma assembleia para que essa convenção seja aprovada, certifique-se de que está registrado no cartório de registro de imóveis. Se você tem uma convenção muito antiga, fique atento para ela não estar obsoleta. Por quê? Porque ela pode estar conter nela regras em que a lei já aboliu há muito tempo, e aí você está exigindo, como condomínio dos condôminos, normas que nem a própria lei exige, e isso pode te trazer um problema jurídico. Por quê? Porque você pode cobrar algo que você não tem direito de cobrar, porque a lei não determina isso. Então, tem que tomar cuidado para sua convenção não ser uma convenção que ela seja arbitrária. O que é uma coisa arbitrária? Ela está indo contra uma regra, ela está indo contra uma norma que é uma norma maior. Vou dar um exemplo rápido para a gente finalizar o vídeo. Fugiu a palavra? Nossa Constituição, a principal regra saiu da minha cabeça. A Constituição Federal, né? A nossa Constituição, ela nasceu em 88. E aí nós temos algumas gerações da Constituição, né? Então, ela fala sobre liberdade, ela fala sobre dignidade, ela fala sobre regramento social. E a nossa Constituição, ela trata de uma forma muito importante e uma forma muito firme a questão da dignidade da pessoa humana. Aí a gente vai para umas convenções muito antigas que nasceram antes de 88 e que ela não trata com delicadeza e não trata com respeito e obediência ao artigo 5º da Constituição, que fala da dignidade da pessoa humana. E aí ela pode estar desobedecendo uma norma. E isso pode trazer um problema para o condomínio, porque o condômino que for obrigado a fazer algo que a convenção obriga, mas a convenção é uma convenção que não respeita a norma, esse condômino pode se voltar juridicamente contra o condomínio. Então, convenção condominial é algo que precisa ser tratado com muita importância, porque a partir dela tudo que acontecer no condomínio vai ter um desdobramento. Então, nós vamos falar aqui sobre funcionários terceirizados, papel da administradora, papel do síndico, como funciona a assembleia. Eu vou gravar uma série de vídeos falando disso. Mas tudo isso tem que estar debaixo do Código Civil, principalmente, e debaixo da sua convenção condominial. Ela está correta? Ela está devidamente registrada no cartório de registro de imóveis? Ela foi subscrita por 2/3 dos condôminos? Ela está sendo obedecida? Ela está sendo gerida da forma que deve ser gerida? Leia a convenção do seu condomínio. Às vezes você tem tantos direitos aí no condomínio e está sendo colocado debaixo de regras que você nem concorda e regras que nem estão respeitando a sua própria convenção. E porque você não conhece a convenção do seu condomínio, você fica sujeito a decisões que trazem prejuízo para você e para a maioria. Então, conhecer a sua convenção vai muito além de uma obrigação. Ela é uma questão de direito. Conhecer a sua convenção te traz direito para que você tenha o usufruto, para que você possa usufruir daquele bem que você adquiriu de maneira saudável. Financeiramente, inclusive, porque quando começa a desobedecer a forma de administrar o condomínio que está escrita na convenção, isso traz muito prejuízo para o condomínio. É um dos principais problemas que trazem prejuízo para o condomínio, são síndicos que administram o condomínio sem obedecer à convenção. A convenção é uma regra prática, administrativa e financeiramente para trazer segurança para o condomínio. E quando o síndico começa a ignorar determinadas regras, ele começa a trazer prejuízo financeiro para o condomínio. Então, conheça a sua convenção e assista aos próximos vídeos para você entender como funciona um condomínio, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima.